Olá, alunos! Sou a professora Jânia de Rezende, professora de Biologia. Nós vamos estar, então, continuando estudando a unidade curricular 4 sobre os seres vivos. No estudo de hoje, nós vamos estar aprendendo sobre o reino animal e as suas principais características e filos. Inicialmente, nós já aprendemos anteriormente, por exemplo, sobre os tipos de reinos que existem, os 5 reinos. E aqui a gente vai estudar, especificamente o reino animal. Então, por exemplo, a gente vai saber hoje quais são as principais características do reino animal. O que define ele, o que classifica ele como sendo do reino animal. Então, a primeira característica que eu coloquei aqui, que certamente vocês já conhecem, é uma informação muito básica, a gente saber quem são os organismos eucariontes, quem são os organismos procariontes. E aqui a gente está falando do reino animal, a gente tem organismos eucariontes, tá? São organismos que têm células com núcleo diferenciado, ou seja, envolvido por membrana, Então, esse material genético está ali envolvido, por um núcleo que contém uma membrana. Eles são animais, eles são organismos que a gente conhece eles como organismos que precisam de um alimento que já esteja pronto, Então, eles têm as suas características de serem heterotrófos, A sua forma de alimentação é essa. Eles são pluricelulares, porque o organismo deles é formado por muitas células, ao contrário de organismos que são unicelulares. Eles são aeróbicos porque eles respiram, eles precisam de oxigênio, seja retirado da água, seja da terra, tá? Conforme o meio que eles vivem, eles precisam então de oxigênio para eles sobreviverem. Uma outra característica é a forma de reprodução, A reprodução desses organismos aqui, a gente tem reprodução sexuada, que vai envolver a união de gametas, e também vai ter a forma assexuada, onde a gente tem ali presente nos invertebrados que nós vamos estar estudando. A gente sabe que a reprodução assexuada, ela não tem uma variabilidade genética, como tem na reprodução sexuada. Esses organismos, os animais, diferentes dos vegetais, eles não têm celulose, eles não realizam fotossíntese. Eles têm órgãos, eles têm tecidos, Eles são organismos conhecidos como organismos, que têm já os folhetos embrionários. E alguns animais, a gente pode classificar eles em diversos filos, sendo muito deles animais invertebrados. Então, alguns animais são invertebrados e a gente tem os animais vertebrados, A gente sabe que os animais vertebrados são aqueles, que possuem já uma coluna vertebral, e diferente dos invertebrados, que não possuem. Então, por exemplo, na divisão de células, desde a formação do zigoto, existe, por exemplo, nesses animais, presença de blástula, onde tem ali uma célula, que a gente conhece ela como uma célula oca, Uma célula que tem ali uma formação, uma camada de células, para dar origem a um embrião, E também tem desses organismos, desses animais, presença de celoma, que é uma cavidade, E essa cavidade vai auxiliar na formação de algumas estruturas do organismo, tá? A maioria dos animais, desse grupo tem simetria, bilateral, tá? Duas metades do corpo são simétricas, Divide-se no meio, então tem essa organização, simétrica. E também tem aqueles organismos que têm simetria radial, que são, por exemplo, as estrelas do mar, Tem aquela forma, que a gente chama de simetria radial. E já tem outros organismos que eles são assimétricos, como as esponjas, que nós também vamos estudar, que não possuem, essa forma, como os dos outros organismos. Bom, aqui a gente observa, então, praticamente quase todos os grupos presentes dentro do filo do reino animal,
né? Então, a gente aprendeu que existem os táxons, né? E filo é um dos táxons que nós aprendemos. Então, aqui nós temos essa divisão, né? Para a gente poder entender e aprender quem são os filos dentro do reino animal, tá? Então, aqui nós temos filo dos poríferos, né? Quinidários, plateumintos, nematódios, os anelídeos, equinodermos, os moluscos, artrópodes e os cordatos, tá? Então, nas próximas aulas, a gente vai aprender quais são as estruturas de cada um deles, né, a sua forma de vida, a sua forma de alimentação, a sua importância para o meio ambiente, e a gente sabe que eles são organizados em vertebrados e invertebrados. Então, a gente vai pegar aqueles principais grupos, né, para a gente poder aprender sobre eles, né? Então, uma característica, por exemplo, de invertebrados, né, todos eles são organismos pluricelulares, né, dentro desse grupo que a gente vai estudar. É um grupo que não possui parede celular, né, no caso, como os vegetais, que têm parede celular, né? E aqui estão, né, esses organismos aqui que a gente conhece eles dentro desse grupo de invertebrados. Então, nós temos os poríferos, que são as esponjas, temos os quinidários, que são as medusas, né, água-vivas, plateumintos, que são vermes, como as tênias, nemateumintos, que também são vermes cilíndricos, moluscos, né, podemos citar aí os caracóis, né, caramujos, temos anelídeos, que são minhocas, os equinodermos, que são as estrelas, né, do mar, e artrópodes, que nós temos como exemplo os insetos. Então, todos esses grupos aqui vão ser estudados separadamente, né, e a gente vai conhecer um pouquinho da sua biologia, tá? Então, espero que vocês estejam gostando da aula de hoje, né, vocês tenham aprendido, né, sobre o conteúdo, e aguardo vocês até a nossa próxima videoaula. Até mais, alunos!